Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa carteirinha, que ela tem lugar para moedas, tem lugar para colocar o celular e dinheiro e cartões. É uma carteirinha feita de feltro, tecido e caixinha de leite. É super fácil de fazer, bem simples. Quer aprender? Então vem comigo! Eu vou começar cortando a parte de cima da caixa e a parte de baixo. Eu estou cortando na marcação da dobra da caixa. Agora eu corto bem naquela emendazinha da caixa que tem no meio. Eu vou abrir assim e fazer essa dobra, pegando a parte de trás e a metade, né, da parte da frente. E aí vou fazer essa dobra para marcar. Essa parte de cima da abinha eu vou cortar. Se quiser deixar maior para ficar a parte de fechar a carteirinha maior, pode fazer também. Pode deixar, né? E agora eu vou arredondar os cantos da caixinha e cortar. Só da parte da aba que vai fechar a carteira, da parte de baixo não. Agora eu vou pegar o feltro que eu quero pro lado de fora, né? Pra fazer a parte de fora da carteirinha. Vou usar o papelão da caixinha, né? E cortar no mesmo tamanho. Desenhar e cortar. Eu estou usando caneta permanente de CD. Gente, desculpa o vídeo ficar tremendo assim, é porque a minha mesa balança demais. Então, qualquer movimento que eu faço acaba tremendo a câmera também, porque fica em cima da mesa, né? E aí vai ficar assim, depois que a gente colar essa parte de fora. E eu fiz a mesma coisa com o feltro da parte de dentro. E ali eu já marquei a parte da dobrinha da pasta. Agora eu peguei um tecido e cortei na medida de 10 por 60 centímetros. E vou dobrar a pontinha e alfinetar. Com ele eu vou fazer a parte dos cartões. Depois de dobrar a pontinha, eu pego um cartão para usar como medida e puxo o tecido para cobrir o cartão, deixando mais ou menos 1 centímetro de amostra do cartão, né? Para poder facilitar na hora de colocar e tirar. E vou alfinetar dos dois lados para poder costurar. E aí eu vou repetir essa dobrinha até no fim do tecido. E o restante que sobrar, eu vou dobrar para o lado de dentro. Agora eu vou colar a parte do lado de fora da caixinha. Eu tô usando a cola de silicone da Tec Bond. Não passa cola na bordinha porque eu vou passar uma costura, né? Quando eu for colocar o viés.
Daí eu dobro, né, pra marcar o feltro. E vou prender com umas presilhinhas pra secar a cola nessa posição. Esse feltro que eu estou usando é o feltro estampado da Mevi. E ele é lindo, eu gostei bastante dessa estampa. Esse da parte de dentro também é da Mevi. Bom, agora aqui eu peguei um tecido de 20 por 20 centímetros. Dobrei a bordinha, né, e alfinetei no zíper, que vai ser o zíper de dentro da bolsinha. Esse zíper que eu estou usando é o de 15 centímetros. E ele vai ficar nessa posição. Eu vou costurar as laterais, né, e a parte de cima do zíper. E depois eu vou costurar a parte dos cartões nessa posição. Vai ficar assim a montagem da carteirinha. Agora eu vou tirar o alfinete aqui de um dos lados do zíper para poder passar a costura no zíper, né? De um lado e depois do outro. Eu vou usar o o calcador de zíper, que é esse aqui. E vou passar uma costura reta. E agora eu vou alfinetar o outro lado e passar a costura também. Ali eu mudei o lado do calcador para pegar o outro lado da costura. E vai ficar assim. Aí eu dobrei as laterais para o lado de dentro. E eu vou fazer aqui também. A dobrinha é mais ou menos 1 centímetro. Vai ficar na largura do zíper ali, da pontinha do zíper. Vou dobrar essas pontinhas para dentro, né? Essa barrinha para o lado de dentro. Vou alfinetar e colocar na bolsinha já para fazer a costura, prendendo as laterais. Agora eu vou costurar nas laterais e na parte de cima do zíper. A parte de baixo eu não vou costurar porque vai ficar a aberturinha, né, para colocar o celular. Agora eu vou passar uma costura nas laterais do compartimento do cartão. A parte do fundo não vou costurar agora, porque eu vou costurar direto na carteirinha. E vou costurar só a barrinha de cima, que eu dobrei no início, né? E vai ficar assim. Agora eu fiz aqui na lateral um viés com o próprio tecido. Eu cortei uma tirinha, uma fitinha de 4 centímetros. Daí eu dobrei ao meio e depois dobrei novamente. Daí eu encaixo aqui na bordinha
Vou prender com alfinete e vou costurar já diretamente na parte do fundo da carteira. Essa parte aqui que tá sobrando eu vou cortar e dobrar para o lado de dentro. Deixo mais ou menos 1 centímetro. Vou abrir aqui para poder dobrar para o lado de dentro. Vai ficar assim. E aí vou alfinetar. E agora eu vou passar uma costura reta no meio do viés e no fundo. Agora eu vou marcar aqui o meio da carteirinha para posicionar o botão. Eu vou usar botão de ímã. Eu marquei com a caneta, agora eu vou fazer um furinho com abridor de casas para poder marcar dos dois lados. E aí eu coloco a parte fêmea do botão nessa parte de baixo da bolsa, da carteira. E a parte macho do botãozinho vai ficar na abinha de fechar. Com o abridor de casas eu faço um cortezinho pequeno ali onde eu marquei para encaixar o botão. Aí eu coloco a hastezinha que prende ele, né? E dobro as abinhas dele para segurar. Vai ficar assim. E para reforçar essa partezinha aqui do botão, como a gente puxa e faz força toda hora, eu vou colocar um pedacinho de feltro. E agora sim, eu passo cola na base toda e vou colocar a parte de dentro. E nessa hora que eu deveria ter colocado a parte de cima do botão, né? O lado machinho do botão, antes de colocar o viés. Porque eu teria que levantar um pedacinho ali do feltro para ficar escondido, né? Mas não tem problema. Eu coloquei no final e eu colei um pedacinho de feltro para esconder o botão, né? E fazer um acabamento. Eu coloquei um botãozinho de plástico para
tampar também. Agora eu vou colocar o viés. Eu escolhi o vermelhinho porque os desenhos, né, desse feltro tem vermelho também. Vermelho, azul e verde e laranjado, né, são as cores que mais aparecem. Então eu vou colocar o viés vermelho. Ali na pontinha vocês viram que eu dobrei, né? Agora eu coloco o alfinete. E eu vou colocar ele dessa forma, eu não vou colocar da forma tradicional, costurando primeiro um lado e depois o outro, porque eu não vou fazer costura reta, eu vou fazer uma costura de zigue-zague arredondado, para fazer um acabamento bonitinho. Então, se vocês forem colocar um ponto decorativo, não precisa fazer, colocar o viés da forma tradicional, né? Coloca um lado e depois o outro. Então aqui eu só vou, com o auxílio do negocinho de desmanchar a casa, né? Eu nunca sei o nome desse aparelhinho. E aí eu vou segurando e vou prendendo os dois lados do viés ao mesmo tempo. Quando chegar na parte do zíper, abre o zíper para o meio para não bater ali. Ah, e quando chegar na parte do botão, eu paro a costura, passo adiante do botão e continuo. Ali naquela parte eu vou botar só um pouquinho de cola de silicone, não tem como fazer a costura, né? E ali na ponta eu dobro e termino. Agora nessa partezinha que ficou sem a costura, eu vou colocar um pouquinho de cola de silicone dos dois lados, só para segurar o viés ali. Eu cortei o pedacinho da linha, né, que ficou esticada. Ah, e essa linha que eu tô usando não é de algodão, tá, pessoal? É a linha de nylon. Ela é mais resistente, eu acho ela melhor para costurar o feltro. E também não precisa ficar mudando, né, conforme a cor do feltro. Então eu uso ela bastante em costuras com feltro. E também no tecido, né? A parte de dentro mesmo do tecido eu costurei com ela. E agora sim é que eu vou colocar o botãozinho. Eu vou furar ali para marcar o lugar certinho. E vou fazer como eu fiz na parte de baixo. Agora, para esconder ali o ferrinho do botão, eu vou colar um pedacinho de feltro. Opa, bati ali na câmera. Um pedacinho de feltro da mesma cor, né, do desenho ali. E vou pegar um botão, eu costurei ele em um pedacinho de feltro atrás, para poder colar em cima daquela emendazinha ali que eu fiz. Pronto. E está pronta a nossa carteirinha. Vou mostrar como ela ficou por dentro. Então aqui ficou o nosso zíper para colocar moedas ou documentos, se vocês preferirem. Ali cabe o celular. É claro, se você tiver um celular muito grande, tem que aumentar o tamanho da bolsinha. Ali dá para colocar dinheiro e arrumei os cartões. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau!